O alongamento, ele me parece tão importante quanto o exercício, né? Sim, sim. Os alongamentos, Adélio, ele fortalece, ele dá para a pessoa todo um preparo. E assim, na verdade a gente fala de aquecimento, mas nós usamos muitos movimentos do alongamento para poder aquecer o corpo. Então assim, você prepara a musculatura, tendões e articulações para um esforço físico um pouco mais prolongado. Assim, você resolver a atividade física que você quer fazer. Inclusive uma simples caminhada. Às vezes a pessoa caminha para aquecer. É necessário ela aquecer os tornozelos, os joelhos, o coxo femoral, que é essa região da articulação dos quadris, né? Aquecer um pouco a lombar, tal, porque a caminhada ela requer vários grupos musculares que vão entrar em ação. Então a pessoa ela deixa de fazer o aquecimento prévio para já diretamente sair caminhando. E às vezes, se ela é sedentária, ela vai ressentir alguma parte, né, do corpo dela onde estiver mais fragilizado, ou articular, ou muscular, ou dos tendões, podem acabar sofrendo consequências com isso, de dores. Então, assim, a ideia dentro das atividades físicas não é machucar o corpo físico, a ideia é ficar bem. E para ficar bem, a gente não deve procrastinar, mas também não ser precipitado. A gente tem que seguir uma sequência lógica de trabalhos. Por isso que, assim, muitas pessoas falam assim, eu vejo isso com muita frequência, principalmente em academias, quando eu não sou atleta de academia, nunca fui e também não gosto de academia, mas já tive que frequentar justamente para poder fazer supervisão de alunos, para poder também me manter, para fazer as minhas atividades físicas. Muitas pessoas, elas diretamente, elas querem fazer atividade física e querem resultados rápidos. E o resultado não é rápido com o soma. O resultado, ele leva tempo. Ele precisa de dedicação, ele precisa de organização, precisa de disciplina. E aí sim a pessoa vai conquistando o espaço dela com essa resistência maior e essa capacidade de operacionalizar as tarefas dela com mais eficácia. Ela vai conseguir... Olha só, como é séria a questão da taquirritmia. Não passando para a taquirritmia conscienciológica só, mas a competência do soma, executar num mínimo de tempo uma tarefa, onde ela consiga ter eficácia, eficiência, coordenação, resolver o problema sem se afobar, sem estar se precipitando e com os devidos cuidados, e sem se machucar. E sem ter contraturas, dores, cansaço. Nossa, ontem eu peguei, fiz mudança, dói aqui, dói ali. E às vezes a pessoa pegou... peso, né? Pegou, teve que transladar mais rápido e aí ela fica dolorida. Não é essa a ideia que a gente quer passar quando a atividade física é bem feita. Por isso que a gente precisa procurar, né, um educador físico. Às vezes a gente, assim, né, tem um pouco, assim, eu vejo isso com muita frequência, hoje nem tanto, mas já vi muito, ó, dentro do Conselho Regional da Educação Física, a organização dos trabalhos da educação física, ela tem só 14 anos de vida, que é muito diferente de um CRM, muito diferente de um CRP, que tem quase 80 anos, tem 50 anos de trabalho. E o CREF, né, que é o Conselho Regional da Educação Física, vem organizando a profissão há 14 anos só. Então, assim, ainda a educação física ela é muito estigmatizada. E a educação física, quando você fala do educador físico, ele está preparado para poder ajudar a gente numa predisposição de trabalhos físicos de maneira organizada e profilática. Olha só, qual é a função do educador físico? O educador físico ele tem a competência de ajudar você na sua profilaxia. O médico vai cuidar da doença, vai cuidar das patologias, vai cuidar de quando o soma já está batendo pino, quando o soma já está complexo. O fisioterapeuta vai cuidar das dores, vai cuidar de todo o processo de quando a pessoa está contraturada, de quando a pessoa tem que reestabelecer, reorganizar o corpo dela. O educador físico, ele não, ele trabalha na vacina, na profilaxia, de não deixar adoecer, de não deixar o corpo ficar mal resolvido, não ficar doente. Então, a ideia da educação física, eu sempre brinco lá com o pessoal da Uniamérica, né, com o colegiado da educação física, que a gente pode fazer uma educação física de referência. Ela deveria ser tão bem estudada quanto a medicina. Porque a medicina vai trabalhar com o processo dos cuidados do corpo no aspecto da doença. E salvar a vida daquela pessoa. A educação física ela vai trabalhar na vacina, na profilaxia, na prevenção para não ficar doente. Então, assim, eu não digo todo, né? Porque a educação física tem um leque muito grande, né? Tem os desportos de alto rendimento, que não é saúde para ninguém, né? Quando o desgaste, né, das articulações, dos tendões, da própria musculatura, do processo das pressões emocionais que os atletas passam, isso é desgastante, isso não é saudável. Mas dentro da educação física, enquanto saúde e qualidade de vida,
ela deveria ser tão bem estudada quanto a medicina, que vai agir diretamente nessa profilaxia. Tá bem? Sim. Aproveitando aí essa questão que você trouxe, né, da importância da gente criar essa sinapse mesmo de trabalhar o exercício físico como uma conduta padrão, né, não como uma conduta exceção e ter o sedentarismo como padrão. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da bibliografia desse livro que você fala, Corpo Ativo, Mente Desperta, e correlacionar essa condição da atividade física associada à questão do desbloqueio encefálico. Então, que a professora Michele perguntou para a gente colocar para vocês aqui, ó, tá vendo? Corpo Ativo, Mente Desperta. Esse livro a gente tem aqui na epígrafe, para a gente poder ler. Isso aqui foram trabalhos realizados em escolas dos Estados Unidos, e eles fizeram vários testes com crianças e adolescentes para ajudar eles a terem uma melhor performance física dentro das atividades físicas. E eles foram usando, no caso hoje, a gente está com uma facilidade tecnológica muito grande, que, né, a gente, para contar a frequência cardíaca, está tendo uma série de técnicas. Mas hoje nós temos os frequencímetros. Então, os professores dessa escola levou vários frequencímetros e colocou, né, nas crianças para poder fazer as medidas de avaliação física dentro da resistência nas crianças. E assim, isso não é só nesse livro. Aquele outro ali também, Como Aumentar o Poder do Seu Cérebro, ele também fala da importância da atividade física como função de melhorar a capacidade mental somática. Olha como que eles fizeram a estruturação desse trabalho. Colocaram um frequencímetro nas crianças e pediram para as crianças darem voltas numa pista de atletismo. Né? E essas crianças começaram a caminhar, as que conseguiam, corriam, né? E eles foram observando que algumas crianças, o rendimento delas, a frequência cardíaca dela ao final do teste, ao final do trabalho, estava com um patamar X de batimentos cardíacos, rendendo bem. Crianças que assim eram bem mais sedentárias, tá? E que fizeram esse mesmo teste, e que elas não conseguiam correr, não conseguiam ter rapidez, elas conseguiam fazer a caminhada, mas assim, sofrível, né? E quando eles foram vendo os resultados dentro do frequencímetro, né, observando os batimentos cardíacos da criança por minuto, eles observaram que a frequência cardíaca da criança tinha um excelente rendimento, porque a criança, ela alcançava o objetivo de esforço físico que estava sendo proposto ali. Então, às vezes, assim, as crianças elas acabam até sofrendo um pouco não estigmatizadas, mas sofrendo algum tipo de chacota das próprias das crianças, né? Bullying das outras crianças, na verdade, assédio moral, quando a criança não consegue atingir uma performance positiva. E os professores, nesse teste, eles verificaram que a criança estava com um batimento cardíaco eficaz e dentro das capacidades que ela estava apresentando, estava ajudando no processo da melhora da performance cardiopulmonar e cardiovascular dela. Isso refletiu no resultado também das notas, né? Isso. E olha só que bacana que ele vai relatando ao longo do livro. Ele coloca que é importante, e eles foram acompanhando, tá? Todos os resultados. E assim, a criança, as crianças que foram fazendo o teste, a performance, o rendimento dela dentro de sala de aula também estava aumentando. A criança, ela ocupava as energias, gastava as energias e melhorava a capacidade de oxigenação, né? Melhorava todo o fluxo circulatório delas, melhorava essa capacidade de oxigenação, inclusive cerebral, e nos momentos de sala de aula, ela conseguia ter mais atenção. A absorção e a captação e a retenção da informação era mais favorável, era mais realmente otimizada, e eles observaram que existia todo um processo de rendimento devido a essa capacidade física. Esse outro livro aqui, Aumente o Poder do Seu Cérebro, também fala muito nisso. Todo o trabalho físico que a pessoa pode fazer vai melhorar a capacidade de oxigenação cerebral dela. E isso vai facilitar a produção dela na retenção das informações na memória, vai aumentar a capacidade de atenção, de concentração e de resolução de problemas. Tá? Aí eu fico pensando o oposto, né? Quem nunca faz atividade física há anos, né? Assim, mantém um sedentarismo via de regra na vida,
será que a tendência é ter mais bloqueios encefálicos? Será que a pessoa teria mais, entendeu? Diminuição dessa capacidade cognitiva? Então... Uma das coisas que a gente nota, Michele, a gente vê assim, né, que as pessoas que são sedentárias, devido ao processo, inclusive das gorduras, né, que acabam acontecendo no processo circulatório, o mal de Alzheimer, o próprio Parkinson, todas as pessoas que praticam atividade física, há uma tendência desses processos, dessas enfermidades, serem delas acontecerem com menos frequência. Então, assim, o próprio Alzheimer, quando a arteriosclerose, uma série de doenças do gênero, é justamente porque esse fluxo circulatório, os nutrientes que caem no processo circulatório e a oxigenação do processo circulatório, não tem uma fluidez favorável em todo o processo fisiológico. E aí, aonde tiver placas de gordura, aquilo vai acontecer uma contração das artérias e das próprias veias, né, da pessoa, principalmente nas artérias. E aí, esse fluxo sanguíneo, levando nutrientes, e esse processo de oxigenação, também passando para poder oxigenar os hemisférios cerebrais e todas as nossas competências fisiológicas, elas vão estar impedidas. E isso é que faz com que muitas pessoas tenham AVC, que tenham esse problema da arteriosclerose, né, que tem o problema do Alzheimer, até o próprio Parkinson, que é mais o processo do desempenho motor. Se a pessoa não trabalha adequadamente, ela não tem uma desenvoltura com o sistema nervoso central dela, e um equilíbrio do trabalho do sistema nervoso central dela, há uma tendência dela perder as habilidades motoras. E isso impede com que ela tenha uma boa performance na capacidade da mental somática dela. Né? Aí é bom, né, a gente ver porque isso implica. Eu penso assim, vamos passar do soma para a fisiologia do holochakra, para o energossoma. Olha só como tem lógica essa questão. Se o soma está trabalhado e cada célula do nosso corpo tem vida e ele vibra dentro da anatomia holochacral, a 1 centímetro do nosso corpo, a parafisiologia do holochakra, ele vai ter uma consequência muito saudável se todas essas células estiverem bem oxigenadas e bem nutridas. Então, na hora que a pessoa está fazendo todo um trabalho, né, de atividade física, desintoxicando, melhorando seu processo de metabolismo, ela consegue manter essa saúde, dormindo bem, se nutrindo bem e praticando as suas atividades físicas. Há uma tendência da soltura holochacral acontecer com mais facilidade. A anatomia do holochakra, ele pode não vibrar só a 1 centímetro, ele pode vibrar um pouco mais potencializado. E olha só, aí num momento de soltura holochacral mais séria, por uma assim que você deve fazer, ou uma desassim que você deve fazer, se você está com o seu soma em dia, e você está trabalhando com o seu estado vibracional, fazendo os exercícios bioenergéticos de maneira satisfatória, a potencialização num trabalho de desassédio ou de interassistência, ele vai ser muito mais amplo, ele vai ser muito mais fortalecido. E é uma questão de lógica. Então, assim, até na pergunta aqui da nossa amiga Jussara, quando ela conversou, né, eu lembro que uma das coisas que ficou muito na minha cabeça... Miriam, desculpa, Miriam. Me perdoa. Então, assim, eu lembro que quando eu estava praticando atividade física, eu falava assim, eu não tenho parapsiquismo, eu não tenho percepções adequadas. Isso quando eu tinha uns 25 anos de idade. Aí, o que acontecia com isso? Eu falei assim, não, então eu tenho que potencializar o que eu tenho de muito bom. O que eu tenho de muito bom? Eu tenho um soma saudável. Então, como é que eu vou trabalhar com o meu soma para poder potencializar as coisas que eu ainda desconheço? Então, assim, eu comecei a observar que todo o trabalho aeróbico, todo o trabalho dos alongamentos, todo o trabalho da atividade física em si, ia favorecendo o entendimento dos outros veículos de manifestação. E isso, obviamente, que potencializa as competências do holochakra, o que foi me permitindo perceber que eu tinha um holochakra, que, na verdade, eu nem percebia o holochakra. E, assim, aí foi ampliando a percepção do holochakra. O que é assim, o que é desassim, o que é a soltura... Quando a gente fala lá, né, da parafisiologia holochacral, a gente, né, percebe o holochakra como se fosse uma roupa larga em volta no nosso entorno. Hoje a gente tem aí constantemente, devido a todas nossas visitas de amparadores, oferecendo para a gente maiores percepções de parapsiquismo e até do processo energossomático, né? A gente vê que eles têm trabalhado muito em banhos energéticos para a gente perceber que eles estão presentes. Né? Então, assim, na hora que a gente recebe esses banhos de energia e a gente começa a potencializar a percepção holochacral e a gente tem esses cuidados
Com o soma, você potencializa ainda mais a possibilidade de fazer um trabalho interassistencial com mais eficácia, né? E é uma questão de lógica, né? É uma coisa grave, é que o pessoal às vezes passa o futebol da quinta-feira, aquele negócio de jogar futebol, né? Um esporte de alto impacto, vamos dizer assim, para o coração, uma vez por semana. A pessoa acaba detonando mais o corpo do que ajudando, muitas vezes, num sistema. Ou então o futebol do mês, né? Vai jogar, não aquece, sai correndo atrás de uma bola de um lado para o outro. Nossa. E depois tem um ataque cardíaco, não sabe por quê, né? Nós vemos muitas pessoas com muito machucadas, e as clínicas de fisioterapia, né, professora Michele, acaba atendendo muitas contusões, né, dos atletas de fim de semana. Então, assim, esporte de fim de semana não é saudável. Muito pelo contrário, vai machucar o corpo. Não é o ideal. Oi? Oi. Aqui. O que ajuda nesse caso, assim, é fazer um preparo. Então, a pessoa quer jogar o futebol, tem lá o grupo social até que envolve isso. Tem até o grupo de dança, que às vezes é uma vez por semana, mas faz um alongamento, faz um aquecimento antes, faz um preparo. Termina, faz também o pós, né? Outra coisa, alimentação também, para suprir não exagerar também, né, Michele? Porque às vezes a pessoa exagera, ela fica 2 horas jogando futebol e ela não fazia isso há 5 meses. A questão é que o esporte, esse esporte de time competitivo, a pessoa quer competir, quer fazer o gol, custe que custar, nem que tenha uma distensão na perna e vai cuidar disso depois, né? Então aí a pessoa tem que avaliar se vale a pena ou não. Que um outro vício, por exemplo, a pessoa muita lesão. Que gosta só de jogar tênis, mas ela não aquece também antes e só faz exercício com o braço, às vezes. Isso daí para dar uma bursite ou para ter uma tendinite na região dos ombros. Ou até mesmo o vôlei, quando ela força também na cortada, né? Ela vai acabar detonando o corpo, ao invés de cuidar do corpo. Isso, não é o ideal. O ideal é a pessoa, assim, ela ter sempre bom senso com o corpo dela. E assim, nós precisamos, já é da natureza do ser humano, lá na teoria de Maslow, né? O senso de preservação do corpo humano. Nós precisamos usar o bom senso para a preservação da nossa saúde. Ainda mais nós que trabalhamos com a interassistência, nós que fazemos TENEPS, nós, quando utilizamos o paradigma consciencial de maneira favorável, esse senso de preservação, ele é altamente eficaz para poder fazer os desassédios necessários com as nossas famílias, com os trabalhos que a gente faz, com o voluntariado que nós fazemos. Então, é importante usar essa prudência para poder praticar as atividades físicas. Você faz um tênis, vai lá, tênis só de final de semana. Aquece bem os seus ombros, prepara melhor o seu corpo. E assim, se você quer jogar tênis de final de semana, mas faça essas caminhadas durante a semana. Faça um trabalho, um elíptico durante a semana. Faça uma aula de dança ou uma aula de pilates. Faça, reveze as atividades físicas. Não deixa para fazer só uma vez por semana. Porque isso machuca o corpo físico, não é saudável. E a pessoa ela fica com dores e às vezes ela não consegue nem trabalhar no dia seguinte. Porque inclusive enche de ácido lático. O que é o ácido lático? É aquela contração muscular muito intensa que a pessoa teve diante daquela atividade física, sem estar devidamente preparado, sem ter tido a resistência muscular localizada, ela dá um trabalho ostensivo de carga de trabalho físico, aí o corpo ele libera esse ácido lático, ela fica completamente dolorida. Aí, olha só, ela quer parar, quer descansar porque ela está mal, ela está dolorida. Quando tem esse acúmulo de ácido lático, ela não deve parar. Ela, muito pelo contrário, ela deve fazer atividade física moderada, caminhadas, ou um trote, ou uma natação, uma hidroginástica, para voltar o fluxo da circulação sanguínea novamente, oxigenar, liberar as toxinas através da sudorese e através do sistema gastrointestinal. E aí sim ela vai passar aquela dor mais rapidamente. Aí a tendência da pessoa é falar assim, nossa, fiquei muito dolorida, fiquei muito machucada, ela quer parar. E o contrário, ela deveria estar... Outra coisa que eu vejo séria também é a hidratação, que você comenta aqui, né? Tomar água antes, durante e depois da atividade física. Você comenta no item 7, ali na página 5, né? Nas indicações, a questão da água, né? Aí, Adélio, se nós pensarmos que o nosso corpo ele é constituído praticamente 70%, 75% de líquido, né? A questão aqui da gente estar se hidratando, ela é fundamental. A hidratação, ela leva a um contexto energossomático melhor também. Ele potencializa a capacidade da célula de resolver as questões metabólicas ali e a pessoa pode estar tendo mais eficácia com o corpo dela, tá? Ela